Olá pessoal, então vamos lá, mais uma atividade. A atividade dessa semana é continuação de radiciação e a atividade de número 8, que a gente vai iniciar valendo 6 horas a atividade de número 8, ok? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos continuar falando sobre a radiciação e sua operação inversa. Então, desse lado, nós temos a raiz ou radiciação, desse lado aqui, e do outro, a gente vai ter a potenciação. E a potenciação, que é a operação inversa. O que acontece? Observa esse n, que é o índice que a gente aprendeu na aula passada. Aula não, atividade, né? Ou videoaula. Esse n, ele vem para cá como o expoente do outro número. Ou ele vem para cá como o expoente do b. E que vai ficar igual a essa igualdade aqui. Ok? Então, desse outro lado, temos a potenciação, que é a operação inversa da radiciação. Retomando o que o outro professor falava sobre índice e radicando. Lembra lá? Índice é o n e o a é o radicando. Quando o n é ímpar, quando ele for ímpar e o a maior que zero, se ele é maior que zero, ele é positivo. Vai ter apenas uma raiz i positiva. Por exemplo, raiz cúbica de 27, 3, que é o índice, é um número ímpar. Pois, então o resultado, 3 elevado à terceira é igual a 27. Não consta nada lembrar que 3 elevado a 3 ou ao cubo ou a terceira potência é 3 vezes 3 vezes 3. E não 3 vezes 3, que nem muita gente faz. Esse modo está errado. O modo correto da resolução é 3 vezes 3 vezes 3. E quando n for ímpar, que é o nosso foco, e o a for menor do que zero, isto é, um número negativo, ok? Vai ter uma raiz e essa raiz é um número negativo. Por exemplo, raiz cúbica de menos 27. Observa que a gente está falando de índice ímpar. Se esse índice fosse par, não existiria no conjunto dos números reais, que é o nosso foco de pesquisa aqui. Então, a raiz é menos 3. Por quê? Observa, e eu vou atentar bastante sobre isso, o parêntese está tanto para o número como para o sinal, ok? Igual a menos 27. Muita hora nessa calma. Agora o índice é ímpar e o radicando é negativo, coisa que quando o índice é par, isso não funciona nos números reais. Vamos olhar para esse lado da igualdade. Menos 3 elevado a 3 é igual a menos 27. Você lembra que quando o expoente é ímpar e a base com o parêntese pegando o sinal e o número é negativo, o resultado é sempre um número negativo. Volto a lembrar. E isso aqui é diferente
colocar aqui, é diferente de menos 3 elevado à terceira. Nesse modo, dessa forma como está escrito, esse expoente 3 só serve para a base 3, não serve para o sinal, ok? Então, essa resolução, como é que a gente iria fazer? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Por que eu repeti 3 vezes a base? Por causa que o expoente é 3. Então, menos com menos vai dar mais, sinais iguais mais. E aqui menos, sinais diferentes, o resultado é menos, por isso o resultado. Então, toda vez que aparecer o expoente ímpar, a base ou o resultado vai ser um número negativo. Toda vez que aparecer o expoente ímpar e a base for negativa com o parêntese, o resultado vai ser negativo. N par ou ímpar e o A igual a zero. Então, uma raiz neutra, que é zero, né? Então, basta que apareça um zero em uma multiplicação, sempre o resultado vai ser zero. Quando a gente está falando de raiz, então vai ser dois zeros, né? Digamos assim. Então, 0 vezes 0 é igual a zero. Não importa se é ímpar ou par, sempre vai dar zero. Produto de duas raízes de mesmo índice, quer dizer que são iguais. Observa aqui o índice, olha o outro índice, os dois números são iguais, a mesma letra, né? A mesma variável. E olha o radicando, são diferentes, ok? Olha o que aconteceu para o outro lado aqui, o n continuou o mesmo, e a base também, porém dentro de um radical só, ok? Para todo A pertencente ao conjunto dos números reais positivo, então quer dizer que não entra aí o número zero e não entra os números negativos. E B pertencentes aos números reais positivos também. E o N tem que ser um número natural. Os números naturais, 0, 1, 2, 3, são os números, ok? E o N tem que ser maior que 1, que não existe raiz 0 e não existe raiz 1 de um número. Observa o que aconteceu. O 2 aqui e o 2 aqui, continuou o 2 aqui como índice. E o que aconteceu com os radicandos? Está aqui eles dois. E qual é a operação que apareceu? Multiplicação. Está aqui também a multiplicação. Depois a gente vai ver com a divisão. Não existe aqui o sinal de mais ou menos. É uma outra coisa que a gente vai explicar lá na frente. Então, 4 vezes 9, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Olha o índice desses radicais. É o mesmo que o do outro lado da igualdade. Mas, professor, por que esse lado é igual a esse lado da igualdade? Muita hora nessa calma. Novamente, Gabriela, vamos sair do primeiro fator da multiplicação. Esse, ó, primeiro fator. Está vendo o expoente 1 no radicando? Bem aqui? Está vendo o expoente 1 aqui, né? E agora, melhorou? Pois é, ele não precisa aparecer. Esse n, que é o índice, vai
tornar denominador do expoente 1 do radicando. Então, esse n, como a gente já viu lá na atividade passada, ele vem para cá como denominador deste expoente. Vai ficar assim, ó. Com outro fator também acontece a mesma coisa. Juntando tudo novamente, e olha só, esses expoentes são iguais. Vamos colocar em evidência. Olha só, o expoente do número A é 1 sobre n, e o expoente do número B, 1 sobre n. Ou também, aqui eu falei evidência, ou também podemos aplicar a propriedade da potência, que é o mesmo número, né? Esse número aqui serve para esse e serve para esse. Ok? Vai ficar assim. Volta esse n como índice do radical para finalizar. Então, esse n aqui, ele vai se transformar em um índice do radical. Como queria demonstrar CQD. Então, aquele n, tá vendo o número 1 aqui, né? Aquele n que estava aqui embaixo do número 1, ele foi lá como o índice do radical. E pronto, um lado é igual ao outro. Ei, professor, e com os índices diferentes? Vamos deixar essa propriedade para a próxima atividade, Guilherme. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos números reais? Ok? Então, vamos analisar. Expoente ímpar e a base negativa. Existe aí que é um menos 2, menos 2. Nessa aqui, igual a 1. Beleza. Expoente par, base positiva. Expoente ímpar, base positiva. Beleza? Eu acho que aqui é 2 também? 2. Opa. Expoente é par e a base é negativa. Então, isso aqui não existe. De novo, olha, não tem o número 2 aqui, mas a gente precisa saber que ele está aí. Ele é invisível. A gente tem que saber ler. Então, isso aqui também não pertence aos números reais. Ele existe no conjunto dos números complexos, que tu vai estudar lá no ensino médio. E aqui, só simplifica. A base é menos 3, o resultado é menos 3. E aqui, a base é 0, sempre vai dar 0. Aqui, raiz cúbica de menos 125. Opa, uma dica. Então, o resultado é menos 5. Vamos lá resolver, que a gente já resolveu. Dê o valor de cada uma das expressões. Opa, esse simplifica com esse, a gente já viu na aula anterior. Esse índice é igual ao expoente, simplifica. O que acontece aqui? Aqui é 2, aqui é 2. Então, eu vou colocar aí o mesmo radical, 6 vezes 6, e aqui 2. Então, 6 vezes 6 embaixo dá 36, raiz quadrada de 36, que é 6. O que acontece aqui? O mesmo índice também, 3 e 3. Vou colocar aí um mesmo radical. Então, radical 3. 2 vezes 4, 8. Raiz cúbica de 8, 2. Aqui, índice é igual ao expoente. 2 vezes 5, 10.
índice é igual ao expoente, a base é 5 vezes a ao quadrado. Fácil, né? Era essa a resolução dessa atividade. Então, até a próxima. Tchau, tchau.